Vamos abrir a Bíblia junto lá em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Nós estamos numa série Casas, e nós estamos vendo como Jesus, ele frequentava a casa das pessoas, como era importante as pessoas convidarem Jesus para a sua casa, como era extraordinário o que Jesus operava ao chegar na casa das pessoas. Nós vamos ver aqui Jesus indo para a casa de Jairo, que era um chefe de uma sinagoga, lá em Lucas capítulo 8, a partir do verso 40. Vamos ler juntos? Diz assim: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por detrás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti de mim sair poder. A mulher, vendo que não podia passar desapercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Feche os olhos comigo. Senhor, que palavra extraordinária que está diante de nós. Senhor, estamos vendo Jesus em ação. Jesus, ó Deus, que habitou entre nós, que esteve entre nós e fez maravilhas. Ó Pai, um milagre de ressurreição, de cura, de transformação. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Que esta palavra gere vida em nós, ela gere fé nos nossos corações, e que nós possamos caminhar na direção, Senhor, da vivência de algo extraordinário também. Que a nossa jornada de fé nos conduza a milagres, a um agir sobrenatural, a um conhecimento mais profundo de Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, você deve ter observado na leitura, Jairo fez um convite para que Jesus fosse até a sua casa. E Jesus aceita esse convite. Como nós temos visto, Jesus ele tinha prazer em ir na casa das pessoas. Ele aceitava o convite para entrar na casa das pessoas. Todos nós que convidarmos Jesus para estar na nossa casa, para estar na nossa vida, para entrar na nossa família, nos nossos negócios, nos nossos projetos, Jesus aceita o nosso convite
e Ele entra, Ele faz morada em nós, Ele passa a habitar em nós de uma forma poderosa e extraordinária. E na casa de Jairo, queridos, existia um contexto de morte. A presença de Jesus, quando chega ali, ela traz vida. Na casa de Jairo existia enfermidade. A presença de Jesus trouxe cura. Na casa de Jairo existia desespero, tristeza, dor, sofrimento. E quando Jesus passa a entrar na casa de Jairo, a presença de Jesus ali produz alegria, vida, restauração e transformação. Que coisa extraordinária é a presença de Jesus na nossa casa, a presença de Jesus na nossa vida. Jairo estava com a sua filha doente, e quando ele estava a caminho da sua casa, quando Jesus estava indo com ele para a sua casa, ele recebe a notícia de que a sua filha havia morrido. Mas, como eu disse, Jesus, ele vai com Jairo até aquele lugar, e ele transforma completamente essa realidade e esse ambiente da casa de Jairo. E nós podemos ver aqui, queridos, Jairo vivendo aquilo que nós poderíamos chamar de uma jornada de fé. Uma jornada de fé. É interessante que esse texto, ele nos dá alguns passos claros daquilo que é uma jornada de fé. E essa jornada de fé que Jairo está vivendo aqui, possivelmente é igual ou parecidíssima com a jornada de fé que cada um de nós vivemos. É muito parecido com a nossa jornada de fé. Talvez um detalhe ou outro diferente, mas eu quero caminhar contigo aqui na jornada de fé de Jairo e te mostrar como muitas vezes funciona uma jornada de fé, e quem sabe pode ser até o teu caso, pode ser parecido em alguma área com a sua vida e com aquilo que você está vivendo e está passando. É interessante que normalmente a nossa jornada de fé, a nossa caminhada com Jesus, ela começa com um desespero. Ela começa com um desespero. Jairo, ele era chefe da sinagoga, mas no entanto a sua filha estava em casa morrendo. A sua filha estava em casa com uma enfermidade que a levou à morte, inclusive. Então estava à beira da morte. E é exatamente esse desespero, essa luta, essa dificuldade, esse problema que leva Jairo até a presença de Jesus. E Jairo, diz o texto, que ele chega na presença de Jesus e se prostra ali. E o termo que está escrito ali diz que ele suplicou, ele não pediu não. Ele não fez aquela oração bonita, não. Ele suplicou. Querido, súplica é aquela oração que a tua lágrima junta com o ranho. É aquela oração mais feia que a gente faz. É quando a gente não vê mais saída, não vê mais solução, e a gente clama ao Senhor com tudo que a gente tem. Ele suplicou ao Senhor: tem misericórdia, minha filha está morrendo lá em casa, eu preciso de socorro, eu preciso de saída, eu preciso de ajuda. Eu não sei como é o testemunho de cada um que está aqui, mas muitas vezes as pessoas vêm para Jesus na base do desespero. Muitas vezes a pessoa vem a uma igreja porque ela está enfrentando uma luta, uma dificuldade, um problema, seja pessoalmente, seja a nível familiar, seja a nível financeiro, profissional, emocional, em alguma área das nossas vidas. Muitas vezes nós enfrentamos um momento de luta, um momento de problema, um momento de dificuldade, um momento de desespero, e a gente começa a procurar soluções. E até tem gente que sai procurando em um monte de lugar errado antes de vir para Jesus. Vai procurar até no terreiro, vai procurar não sei aonde, no cartomante, curandeiro, sei lá quem, que profeta X, Y, alguém que faz oração, alguém que unge uma água e que bebe, e vai procurando em tudo que é lugar, até que ele chega a Jesus. E aquele desespero traz a Jesus. E ali ele tem um encontro com Jesus, onde ele convida: Jesus, entra na minha casa. Jesus, vem para a minha vida. Jesus, vem participar desse momento desesperador que eu estou vivendo e traz mudança para essa realidade. Isso foi o que levou Jairo até
a Jesus. Foi esse momento de dor, esse momento de desespero, esse momento de busca. E isso leva à segunda etapa dessa jornada de Jairo, que é uma busca sincera. Algumas pessoas começam no desespero, outras não, outras talvez não passam pela primeira etapa, mas se encaixam nessa segunda etapa, que é a busca sincera. Ainda que o desespero tenha sido aquela fagulha inicial, a verdade é que isso gera na pessoa uma busca sincera. Ela está em busca de uma salvação, ela está em busca de uma solução, ela está em busca de um milagre, ela está em busca de uma resposta, e isso a coloca diante do Senhor, com o seu coração, com a sua alma, trazendo tudo que ela possui de si para buscar a presença do Senhor Jesus. Algumas pessoas começam já nessa etapa aqui, talvez elas não estão com luta, não estão com problema, não estão com desespero, mas elas reconhecem o vazio interior, elas reconhecem um buraco interno, e elas começam a buscar sinceramente preencher esse vazio. Elas começam a ir em busca da verdade, em busca de resposta, em busca de solução, e isso também as leva até Jesus, porque se existe um buraco enorme dentro do ser humano, esse buraco é do tamanho certinho de Jesus. A peça desse quebra-cabeça se chama Jesus Cristo. É só Ele que consegue ter o encaixe perfeito, o preenchimento absoluto desse vazio interno que o ser humano possui dentro de si. Então, ali está esse chefe da sinagoga chamado Jairo, diante do seu desespero, buscando sinceramente a Jesus, buscando ajuda. Me ajuda, me socorre, vai comigo lá em casa, minha filha está morrendo, minha filha está doente, eu preciso de ajuda. E aí vem a terceira etapa da experiência dessa jornada de fé que nós normalmente empreendemos, que eu chamei aqui de compartilhar a experiência com o corpo, que é a igreja. Compartilhar uma experiência com o corpo, que é a igreja. Olha que interessante. Jairo vai até Jesus, Jesus fala, tudo bem, eu vou à sua casa. E eles começam a caminhar em direção à casa de Jairo, mas no meio do caminho, a multidão apertava Jesus, e uma mulher que sofria 12 anos com uma hemorragia severa, ela dá um passo de fé, e ela fala consigo mesmo o seguinte: eu creio que se eu tão somente tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei curada. E essa mulher então, ela se espreme entre aquela multidão, ela dribla aquela multidão, e ela consegue esticar o seu braço, a sua mão, e com as pontas dos seus dedos ela toca na orla das vestes de Jesus. A Bíblia diz que naquele momento poder saiu de Jesus, virtude saiu de Jesus, e Jesus sentiu que algo diferente aconteceu ali. Então Jesus para, e ele pergunta: quem me tocou? Parece uma pergunta absurda, porque ele está espremido por uma multidão. Você já pegou o metrô em horário de pico, ônibus em horário de pico? É mais ou menos assim, é você no meio do ônibus, no horário de pico, falar assim: alguém me encostou aqui, né? E aí Pedro era mais ousado sempre, Pedro, né? Por isso que ele levava os cascudos primeiro. E ele fala: Jesus, Jesus. Ninguém queria falar, né? Mas ele falou: ó, a multidão está apertando, Jesus, tem todo mundo te barrando toda hora. Como assim alguém te tocou? Você fala: não, peraí, alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti sair virtude de mim, eu senti sair poder de mim. Jesus está dizendo o seguinte: alguém me tocou com fé aqui. Nessa jornada de fé que vocês estão vivendo, alguém aqui me tocou com fé, e eu sei que aconteceu algo aqui, porque poder saiu da minha pessoa.
Essa mulher entendeu, opa, não vai ter como eu me esconder aqui no meio dessa multidão. Então ela se apresenta e ela explica: olha, sou eu que te toquei, eu sofria de uma hemorragia, eu gastei tudo que eu tinha com os médicos, eu não tinha saída, eu não tinha solução, mas a minha fé me disse que se eu tocasse na orla das tuas vestes eu seria curado. E eu toquei, e eu também sentia que algo acontecer. Eu estou curada, eu estou sarada. É uma experiência coletiva do corpo, queridos. E Jairo está ali no meio daquilo ali. Jairo está vendo aquilo dali. E é uma experiência tão extraordinária. Você não pode acreditar em coincidências, queridos. Nós somos cristãos, nós acreditamos em cristocidência. Deus costura as coisas de forma extraordinária. Meus irmãos, Deus fala de forma extraordinária. Deus trabalha nos detalhes. Deus trabalha nas pequenas coisas. Preste atenção. A Bíblia diz que a filha de Jairo tinha 12 anos de idade. E ela estava, filha única, no leito de morte. E aí a Bíblia diz que nessa experiência coletiva, ali estava uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue. Não há coincidências aqui. Há uma experiência coletiva em que uma mulher, uma parte da igreja, uma parte do corpo está sendo curada, está sendo sarada. Uma mulher está exercendo a fé, e ali há um testemunho público do agir de Deus na vida dessa mulher. E Jairo, que está com um problema ali, também como uma mulher, também que tem 12 anos, ele está vendo o milagre de Deus acontecendo, ele está vendo a fé em ação, ele está vendo uma pessoa recebendo a bênção de Deus por meio da fé. Aliás, Jesus vira para aquela mulher e diz: vai, minha filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Olha a lição de fé, olha a jornada de fé que Jairo está tendo aqui. Ele está vendo uma mulher sendo salva, sendo curada, sendo restaurada depois de 12 anos por causa da sua fé. E ele tem um problema em casa com a sua filha de 12 anos, em que ele precisa nessa jornada alcançar pela fé esse milagre, essa cura, essa libertação. Essa experiência coletiva, ela é muito importante. Você vem talvez pelo desespero, você começa numa busca sincera por Jesus, e você não tem experiência com Jesus ainda. Então você começa a fazer parte do corpo, você começa a experimentar o coletivo, e aí você ouve um testemunho, ouve um milagre, ouve uma pregação. Você ainda não experimentou, mas isso começa a alimentar a sua fé. Você começa a ser fortalecido na sua fé, sabendo que o milagre acontece, sabendo que é possível, sabendo que assim como Deus fez na vida daquela mulher, Deus pode fazer também na sua vida. Eu não sei se foi assim na sua jornada, eu não sei se tem sido assim na sua jornada, mas talvez você não viveu alguns milagres ainda, você não experimentou algumas coisas ainda, mas aí você tem uma experiência coletiva de fé, e você vê uma pessoa edificada, você vê uma pessoa curada, você vê uma pessoa liberta, você vê um parente de alguém sendo salvo, sendo transformado, você vê uma pessoa se batizando, que estava perdida, que estava largada no mundo, e isso alimenta a sua fé, e você passa a pensar assim: isso também pode acontecer com meu pai, pode acontecer com meu marido, pode acontecer com a minha esposa, com meu filho. E a experiência coletiva, ela é importante para a nossa jornada de fé, e assim estava acontecendo com Jairo. Só que essa experiência coletiva, ela é tão importante, porque na jornada de fé também tem alguns percalços. A quarta etapa que Jairo enfrenta na sua jornada de fé é que ele começa a enfrentar oposição. Oposição. Se de um lado a igreja, o corpo de Cristo, te proporciona uma experiência positiva, de outro lado começa a aparecer oposição. Pessoas que vêm jogar água na sua fé. Pessoas que vêm tentar abater as suas expectativas, roubar a sua esperança,
Quando eles acabaram ali de ver aquele milagre, aquele testemunho, eu consigo imaginar aquele pai, aquele Jairo. Meu Deus, que coisa extraordinária, essa mulher só tocou em Jesus e um milagre aconteceu, e Jesus está indo lá em casa, e ele vai entrar na minha casa, a minha filha vai tocar nele, a minha filha vai ser curada, a minha filha vai ser restaurada. Só que aí mal acaba aquele grande evento ali, aparece alguém da casa de Jairo, e fala para ele o seguinte: olha, para de incomodar Jesus, sua filha já morreu. Queridos, nós nessa jornada de fé também enfrentamos oposição. É o inimigo às vezes se levantando, usando pessoas até mesmo, para dizer: olha, para você não tem milagre. Aconteceu com essa mulher, mas para você não, acabou. Sua filha já está morta, não tem esperança para você. Não, realmente aconteceu coisas maravilhosas na vida desse irmão, daquela irmã, mas para você não, você é diferente. Para você já não tem mais jeito, sua filha já está morta. Não precisa nem incomodar Jesus, nem ora a respeito disso, nem peça a respeito disso. Para de sonhar com isso, porque você não vai viver isso. Para você não. E aí o inimigo vem e abate a nossa esperança, a nossa fé, e a oposição vem. E isso faz parte da jornada de fé, queridos. Jairo recebeu alguém da sua própria casa com as seguintes palavras: palavras de morte, palavras de desesperança, palavras de desistência. Queridos, é a forma como o inimigo tenta nos parar, é a forma como o inimigo tenta bloquear a sua fé. Ele diz para você: não dá, pode desistir, pode parar de orar, pode parar de buscar, pode parar de acreditar, porque com você não vai acontecer não. Pode desistir disso aí, pode abandonar esse sonho, não tem mais jeito, não tem mais esperança para você, a morte já chegou, não tem mais solução. E sim, se você observou no que eu falei, a oposição veio de dentro da casa de Jairo. É impressionante como o inimigo gosta de usar vozes familiares. Vozes de pessoas aleatórias nem te afetam, queridos. O diabo, quando bate, ele bate para doer. E ele usa vozes familiares. Às vezes até o próprio pai que lança uma palavra dizendo: não, você não vai ser nada, não vai dar certo não. Às vezes é aquela pessoa com quem você abriu o coração, compartilhou o sonho, compartilhou o projeto, e ela fala: ó, desiste disso aí, para você não, isso aí contigo não vai. E as palavras, elas vêm para tentar nos travar, nos impedir. O texto diz que Jairo foi tomado por medo, porque o próprio Jesus diz para ele: não tenha medo. Ele é tomado por medo. O medo ele é paralisador, ele nos paralisa, ele nos impede de avançar. Só que se existe da parte do inimigo uma tentativa de usar palavras para nos parar, existe da parte de Deus palavras de vida, palavras de esperança. E a diferença é que as palavras de homens, queridos, elas caem por terra, elas passam, mas as palavras de Jesus, elas não passam, elas não caem por terra. É a palavra poderosa, é a palavra verdadeira, é a palavra como martelo que esmiuça a penha, é a palavra como espada afiada de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito. É a palavra que traz cura, traz libertação, traz solução, traz fé, traz fortalecimento. Aliás, Romanos 10:17 diz assim: é assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. O inimigo tenta roubar a tua fé com palavras de desesperança, de morte, de desistência, mas a palavra de Deus é uma palavra que gera fé, que gera renovo, que gera fortalecimento. Então Jesus, na mesma hora, ele vira para Jairo e ele diz o seguinte: não tenha medo, não tenha medo, Jairo,
Não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Preste atenção, você vai ouvir vozes diversas, você vai ouvir vozes de diagnóstico, de médico, você vai ouvir vozes da inflação, do governo, da política, das pessoas dizendo não tem jeito, dos amigos, de pessoas de dentro de casa tentando tirar a sua esperança, mas a voz de Deus para você é: não tenha medo, creia, creia, não tenha medo, creia. Essa foi a voz de Jesus para Jairo. E a palavra, queridos, ela certamente traz fortalecimento. Nós nos movemos por palavras de Deus, queridos. Nós nos movemos por palavras de Deus. A Bíblia diz que o justo, pela sua fé, ele viverá. Nós não nos baseamos em diagnósticos, em receitas, em circunstâncias, em momentos que nós estamos rodeados. Nós nos baseamos por palavras de Deus para nós. Nós nos movemos pela palavra de Deus. Nós não podemos nos mover pelas circunstâncias. Nós não podemos nos mover pelas palavras que vêm ao nosso encontro. Nós temos que nos mover pela voz de Deus. O que Deus já falou para você, meu irmão? O que Deus já prometeu sobre a tua vida? O que Deus tem falado para você a respeito da sua família, da sua casa, dos seus projetos, dos seus sonhos? Você precisa ouvir a voz de Deus. E mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que com os teus olhos físicos você não esteja enxergando nada pela frente, não se mova por isso, não tenha medo, creia, creia na voz de Jesus ao teu coração. Nessa jornada de fé, então, apesar da oposição, nós recebemos também palavras de Deus. Nós chegamos num culto, às vezes animados, sem fé, fracos. Deus fala conosco. Às vezes estamos duvidando, a gente abre a Bíblia, Deus fala conosco. Alguém nos envia uma palavra de Deus, alguém nos envia um versículo, alguém nos envia uma devocional, uma meditação. Nós somos fortalecidos pela palavra de Deus. Jesus então chega na casa de Jairo, com Jairo, já tem uma galera lá, já tem muita gente lá para prestar as condolências, né? Para aquele funeral. E ali o ambiente é um ambiente de morte, é um ambiente de ponto final. Aí olha o que Jesus faz, que interessante. Jesus entra, e ele não permite que ninguém mais entre. Entra com ele só Pedro, Tiago e João e os pais da menina. Essa etapa aqui é muito importante você entendê-la. Essa etapa na jornada de fé aqui se chama gerar um ambiente de fé. Gerar um ambiente de fé. Jesus deixa todo mundo de fora. Quando Jesus chega no lugar, Jesus fala assim: gente, espera aí, calma, fica tranquilo. Ela não está morta não, ela está só dormindo. Jesus está dizendo o quê? Eu vou ressuscitar essa menina. Sabe o que acontece, queridos? Todo mundo começa a rir. E o clima era de velório, tá? Mas as pessoas começam a rir. Presta atenção, tem muita gente para chorar com você quando você está chorando. Isso é fácil. É fácil chorar quando o cara está chorando, você está entendendo? Não. Porque, tadinho, que miséria, que coisa difícil, né? Mas é muito poucas as pessoas que estão dispostas a se alegrar com os que se alegram, a celebrar a vitória de quem conquistou vitória. E aí o que acontece? Jesus chega naquele ambiente, ele fala isso, as pessoas dão risada. Havia um ambiente ali de incredulidade, havia um ambiente ali de desconfiança, havia um ambiente ali de um monte de gente que estava ali para chorar, mas nem se portava na verdade, a vida deles ia seguir no outro dia. Então o que Jesus faz? Ele entra só com ele, Pedro, Tiago, João e os dois pais. Ele está gerando um ambiente de fé. Ele está gerando um ambiente de fé. E ali vai acontecer o milagre. O que você precisa entender aqui, queridos? Você tem
vários ambientes que você frequenta, nem todos eles são ambientes de fé. Pelo contrário, talvez você frequenta lugares que ali as pessoas não acreditam, elas não creem, elas podem até estar chorando contigo da sua desgraça, mas elas não estão dispostas a trilhar uma jornada de fé, acreditando no que Deus pode fazer e na transformação que Deus pode trazer. Então nós precisamos frequentar ambientes de fé. O culto é um ambiente de fé. O pequeno grupo, o nosso GECEL, é um ambiente de fé. Você precisa ter uma rotina semanal que te coloque em ambiente de fé. Você vai falar assim, pastor, mas eu já sou crente, mas meus irmãos, quanto mais inserido em ambiente de fé você estará, mais fortalecido você é, mais a sua fé é alimentada, mais a sua fé é fortalecida, mais você está preparando a si mesmo para vivenciar o sobrenatural de Deus, para vivenciar os milagres de Deus, a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. Então nós precisamos estar em ambiente de fé. Você vem ao culto, você é fortalecido na fé. Aí vai dar segunda-feira, o seu trabalho, às vezes o ambiente não é de fé. Aí vem terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você vai deixar para o outro domingo para ter mais um alimento de fé sobre a sua vida. Não, você precisa ter ambiente de fé. Você vai sair do culto, mas você vai durante a semana frequentar um GECEL, e ali vai ter outros irmãos como você que acreditam, que vão estar orando com você em relação às suas lutas, suas dificuldades, clamando a Jesus por milagre. Você vai durante a semana talvez conviver estrategicamente com um discipulador, com pessoas que vão fortalecer a tua fé. Se a tua fé estiver se abalando, você vai ligar para as pessoas certas. Pessoas que acreditam até mais do que você, queridos. Pessoas que creem até mais do que você. Eu lembro lá em Maringá, nós como igreja, nós demos um passo muito grande de fé lá. Saímos de um salão muito pequeno, a igreja cresceu e nós avançamos para um galpão com cerca de 1.000 metros quadrados, só que muito destruído, com muita coisa para fazer, muita coisa para realizar, sem dinheiro, né? Tudo pela fé, pela fé. E tinha dias, gente, que eu ficava com a minha fé meio abalada, porque tinha as contas grandes, tinha os negócios, tinha não sei o quê. E sabe o que eu fazia? Eu fugia de alguns irmãos, porque eles são aqueles irmãos sem fé. É aquele irmão que chega e te piora ainda. Ih, pastor, isso aí não, hein? Isso aí vai dar certo, não. Isso aí é caro, né? E tá, tem gente que não ajuda, não. E eu ia tomar café na casa de uma irmã, e por acaso ela é mineira, hein? Acho que o mineiro é bom com esse negócio de fé, hein? E por isso que eu ia tomar café lá, né? Não sou bobo nem nada, né? Ia tomar café na casa dessa irmã. Meus irmãos, se eu tenho fé, essa irmã tem fé 10 vezes mais do que eu. Que eu chegava lá e falava, irmã, não sei não, a gente vai ter que pagar. Ih, pastor, isso aí não é nada, Deus vai prover, fica tranquilo. Tal. Aí, glória, né? Eu sei que eu saía de lá fortalecido. Meus irmãos, nós precisamos gerar ambiente de fé na nossa vida. Se você estiver cercado de pessoas pessimistas, pessoas que não acreditam e etc. Não estou falando por causa disso de você largar da família, não é isso não. Às vezes a tua família é esse ambiente. E você vai ter que ser a pessoa de fé ali que muda o ambiente. Mas para isso você precisa estar participando de ambientes de fé, para que a sua fé cresça, seja fortalecida, alimentada, no nome de Jesus. Aí chega no 7º passo da jornada de fé de Jairo, que é experimentar o sobrenatural de Deus. Jesus entrou na sua casa, a sua filha estava morta. Jesus libera uma palavra sobre aquela menina e diz, menina, levanta-te. Meus irmãos, a voz de Jesus, ela vai até o ambiente onde está morto, e a pessoa é devolvida à vida. A voz de Jesus não tem limitações, ela perpassa o mundo físico e ela entra no mundo metafísico. Ela saiu do mundo terreno, entrou no mundo espiritual e fez com que a alma dessa menina retornasse para o seu corpo. Tamanho é o poder, a autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E ali Jairo vive uma experiência sobrenatural, uma experiência extraordinária. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você já viveu experiência sobrenatural na sua vida, mas o objetivo da nossa jornada de fé é nós experimentarmos Jesus, é nós experimentarmos a manifestação sobrenatural de Cristo na nossa vida, é nós experimentarmos o que Jesus tem para nos dar, nos oferecer. Esse é o objetivo da nossa jornada de fé, é sermos salvos em Cristo Jesus. Mas quando somos salvos não é só da condenação, mas é daquela vida medíocre, pequena, mesquinha, é daquela vida pecaminosa, dominada pelo pecado, oprimida, sem gozo, sem paz, sem alegria. Então nós precisamos em Cristo Jesus experimentar a vida abundante, a vida extraordinária, a vida plena, a vida cheia, a vida que agora é tomada por alegria, por gozo, pela paz que excede todo entendimento. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. A proposta não é apenas que a gente creia na experiência que outros tiveram. Lembra que Jairo passou pela experiência coletiva. Ele viu uma mulher recebendo o extraordinário e o sobrenatural. Mas a proposta não é só essa é uma parte da jornada. A proposta é que nós tenhamos a nossa experiência sobrenatural e extraordinária. A proposta de Deus para você não é que você fique aqui anos só vendo o testemunho de outros, mas é que você viva na sua vida uma experiência sobrenatural e transformadora com Cristo Jesus. Essa é a proposta de Jesus para você. Ele tem isso para todos nós, e você precisa experimentar isso. Quando Filipe foi evangelizar Natanael, falou para Natanael, e olha, achamos o Messias, ele veio de Nazaré. Natanael falou assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe diz para ele o seguinte: venha e veja. O que Filipe está dizendo? Você não pode se basear só no que eu estou falando, você precisa ver com os teus olhos, você precisa experimentar Jesus. E Natanael vai até Jesus, e antes dele chegar, Jesus já fala com ele: Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Alguma experiência pessoal lá, e Natanael vive uma experiência sobrenatural com Jesus. Jesus aparece para os discípulos, ele aparece para os discípulos. Tomé devia estar em outro lugar, não viu Jesus aparecer. Tomé chega no lugar que eles estavam, e eles falam: Jesus apareceu aqui, Jesus é ressurreto, com um corpo novo, glorificado, extraordinário. Tomé: não, peraí, se Jesus apareceu, eu quero ver também. Eu só vou sossegar, só vou acreditar se eu ver com os meus olhos e se eu com as minhas mãos tocar na marca das feridas. Passa um tempo, diz a Bíblia, que Jesus aparece novamente e chama Tomé em especial. Nós temos o costume de criticar Tomé, mas aqui tem um homem dizendo o seguinte: eu quero uma experiência pessoal, eu não quero só ficar na experiência dos outros, eu quero ter a minha experiência pessoal. Se fosse errado o que Tomé fez, Jesus não iria satisfazer aquele anseio de Tomé. Então Jesus chama Tomé: vem cá, você quer ver? Olha eu aqui. Você quer tocar? Pode tocar aqui. E Tomé tem a sua experiência extraordinária, sobrenatural e pessoal. Jesus, que eles têm um convite para todos nós. Lá em Mateus 11, 28, ele diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Todos nós aqui estamos numa jornada de fé, e enfrentamos etapas semelhantes a essa de Jairo, e às vezes etapas que se repetem ao longo da nossa jornada de fé. A conclusão é simples, queridos: Jesus deseja manifestar a sua presença sobrenatural na nossa vida, na nossa casa, na nossa história. Essa presença de Jesus, ela traz vida. Essa presença de Jesus, ela traz cura. Essa presença de Jesus, ela traz restauração. Essa presença de Jesus, ela traz bênção sobre as nossas vidas. Faça como Jairo nesta manhã.
Convida Jesus para a tua casa. Caminhe com Ele. Supere os obstáculos, as adversidades, as oposições, e persevere nessa jornada de fé, para que você desfrute da manifestação sobrenatural e extraordinária de Deus sobre você. Amém?